Revisão, sétimo ano, unidade 7, quarto bimestre, P1 de História. Bom, então nós aprendemos aí durante este mês que o rei de Portugal, um dos reis, né, de Portugal, Dom Sebastião, ele acaba se envolvendo em alguns conflitos, em algumas guerras no norte da África. E ele era muito jovem, ele acabou morrendo sem deixar filhos. E o que é que vai acontecer? O trono português fica vazio, fica vago, já que não tinha ninguém para poder assumir este trono hereditário, passado de pai para filho. O rei da Espanha era o rei de descendência mais próxima de Dom Sebastião, eles eram primos. Então o rei da Espanha, ele acaba fazendo a fusão desses dois tronos, o trono espanhol com o trono português. Este período histórico dessa fusão monárquica ficou conhecido como União Ibérica, que é a fusão do trono português com o trono espanhol. União Ibérica é dado o nome por conta da Península Ibérica. Essa região formada entre Portugal e Espanha, a região, assim como nós temos aqui no Brasil uma região cuja qual nós estamos, que é a América do Sul, a região cuja qual faz parte Espanha e Portugal é chamado de Península Ibérica. É por isso que é dado o nome de União Ibérica, onde que essas duas nações acabam sendo governadas por um único rei, Dom Henrique. Próximo, nós temos aqui o Tratado de Madrid. Primeiro, Tratado de Tordesilhas, que você já aprende já faz muito tempo. Tratado de Tordesilhas até caiu numa prova anterior, né? Que era a linha imaginária que dividia a América Portuguesa, a leste, o lado direito, da América Espanhola, a oeste, do lado esquerdo. Quando existia essa fusão entre os dois tronos, essa linha do Tratado de Tordesilhas, ela não tinha mais sentido, não tinha mais objetivo, porque tudo agora era América Espanhola. Constantemente, os bandeirantes, que eram as expedições aí formadas por militares, buscavam nativos indígenas para poder escravizar, buscavam áreas de minério. Os pecuaristas também atravessaram essa linha de Tratado de Tordesilhas em busca de terras para as pastagens, porque a costa litorânea era reservada para a produção de cana-de-açúcar. Então, todas essas atividades faziam com que estes movimentos sociais ultrapassassem a linha do Tratado de Tordesilhas. Já que essas terras elas acabaram sendo povoadas, o Brasil ele acabou duplicando de tamanho. O Tratado de Tordesilhas ele não mais fazia sentido e esses militares e estes pecuaristas eles acabaram chegando até um novo limite de terras. Esse novo limite de terras é chamado de Tratado de Madrid, onde que o Brasil ele ganha um limite de fronteira territorial muito parecida com a qual nós estamos acostumados aqui no século XXI. Praticamente aí dá para poder só excluir o Acre assim e tal, algumas áreas do centro-oeste, da região norte, mas a priori, de maior importância, essa linha do Tratado de Madrid é muito parecida com a linha que nós temos hoje, que delimita as fronteiras do Brasil. Então, o Tratado de Tordesilhas ele foi substituído pelo Tratado de Madrid durante a União Ibérica. Próximo tópico agora, nada a ver, esquece que eu já falei. Agora o próximo tópico é outro assunto. Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele foi um governante representativo da nação holandesa. A Holanda, durante um certo período histórico, ele acabou dominando o nordeste do Brasil, mais especificamente o estado de Pernambuco. E mais especificamente ainda, cidades como Olinda e Recife. Maurício de Nassau, ele é considerado um herói para os pernambucanos. Por quê? Ele melhorou muito a infraestrutura da cidade de Pernambuco. Ele criou vias, criou uma infraestrutura comercial. Ele melhorou, muito a vida dos cidadãos. Pessoas que tinham dívidas gigantescas com os governos europeus, em específico o governo holandês, Maurício de Nassau ele perdoou várias dessas dívidas.
Maurício de Nassau ele concedeu vários empréstimos para pessoas que queriam realizar suas atividades comerciais no Nordeste europeu, do Nordeste brasileiro. Então, Maurício de Nassau ele é um herói. Melhorou a infraestrutura, perdoou dívidas e concedeu empréstimos. E é óbvio que uma hora a conta ia chegar lá nas monarquias holandesas. Começaram a pegar o extrato bancário de Maurício de Nassau, tudo que ele tinha gastado no estado de Pernambuco, falaram: essa conta não está batendo. Estamos investindo muito dinheiro, porém não estamos tendo lucro. E quem é o responsável? O governante Maurício de Nassau. Acabaram retirando, então, Maurício de Nassau do governo do estado de Pernambuco, que era dominado pela Holanda, colocaram outro governante no local. Este novo governante ele fez tudo o contrário que Maurício de Nassau havia construído. Então, este novo governante ele começou a principalmente cobrar as dívidas que Maurício de Nassau tinha perdoado e os empréstimos que Maurício de Nassau tinha concedido. Este novo governante começou a cobrar juros altíssimos. E isso fez com que a população de Pernambuco, o estado de Pernambuco, realizasse revoltas populares contra o governo holandês. Esse período histórico é chamado de Insurreição Pernambucana, onde que a população do estado de Pernambuco se revoltou contra o governo holandês. E eles conseguiram vitória, tá? Eles expulsaram, então, tudo e qualquer tipo de influência da Holanda no estado de Pernambuco e também na costa litorânea do Brasil, do Nordeste. Os holandeses, saindo do Brasil, eles foram lá para o Caribe para poder continuar essa produção de cana-de-açúcar. E lá no Caribe, eles tiveram uma estratégia que acabou quebrando toda a economia brasileira. Um exemplo, vamos supor que a cana-de-açúcar do Brasil, ela custava, vamos supor, o quilo, R$50. Lá no Caribe, a Holanda começou a vender essa mesma cana-de-açúcar a um preço muito mais barato. Vamos supor, a R$35. As demais nações europeias, então, elas começaram a dar prioridade para a cana-de-açúcar que era produzido nas colônias holandesas lá no Caribe. Caribe é América Central, tá? Caribe é a América Central. As partes das ilhas da América Central, tá bom? Então, as nações europeias começaram a comprar a cana-de-açúcar da Holanda, aqui na América, do que a cana-de-açúcar brasileira. E isso fez com que o processo canavieiro brasileiro começasse a entrar em falência. Vai cair aí plantation, tá? Que vocês já estão cansados de saber. Toda a produção de cana-de-açúcar era realizada no modo de plantation, durante o período da colonização. Mas, o que é a plantation? Plantation é um sistema de trabalho que tem como objetivo grandes produções em grandes porções rurais. Essas grandes porções rurais elas são chamadas de latifúndios. Dentro desses latifúndios, o sistema de trabalho era o sistema de trabalho escravo. E o objetivo de toda essa produção, o exemplo da cana-de-açúcar, era para exportação e não para poder fazer um comércio interno dentro do país, entre os próprios estados. O objetivo era exportar. Tudo isso faz parte desse sistema de plantation. Próximo. Resistências africanas. Estes escravos que viviam aí à base do sistema de plantation, eles realizavam várias formas de resistência, de luta contra os colonos europeus. Um exemplo, a própria recusa ao trabalho. Se recusar ao trabalho, não vou trabalhar. Quer me chicotear? Me chicoteia. Eu não vou trabalhar. Outros, eles faziam fingimento de doenças. Ah, tô com dor de barriga, tal, não tem como trabalhar. Ah, eu preciso ir no banheiro, tal. Não tinha banheiro praticamente. Mas enfim, você entendeu, né? Então faziam fingimento de doenças. Outros seriamente acabavam entrando em depressão. Então é uma forma de resistência involuntária, que a depressão, ninguém escolhe ter depressão. A depressão ela acaba alcançando a vida das pessoas por inúmeras circunstâncias. Um exemplo, o escravo ele era retirado do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa, dos seus filhos.
era proibido de realizar sua manifestação cultural. E até o seu próprio nome era mudado quando chegava, tipo, na colônia. Saía da África com um nome, chegava na colônia, era dado outro nome. Enfim, entrava em depressão. Uma outra forma de resistência que os escravos realizavam era a luta, né? Então, era praticamente um movimento suicida. Porque lutar contra a arma de fogo é mega difícil. E a forma de resistência que, tipo, mais eficaz era que alguns escravos com muita habilidade e muita inteligência, destacando-se dos demais, acabavam realizando, tipo, rotas de fuga para poder fugir da opressão dos colonos europeus. E quando eles fugiam, eles acabavam, porventura, encontrando outros fugitivos. E quando eles encontravam um grupo de fugitivos, eles acabavam, tipo, um se ajudando ao outro em uma região ou um território específico. Então, essa região ou território específico que abrigava esses refugiados era chamado de quilombo. E o quilombo, tipo, mais fortificado, que deu mais certo, o que resistiu por maior tempo, foi o quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. Então, Zumbi foi o maior herói no que se refere a este movimento de refugiados, de ex-escravos africanos. E assim a gente finaliza por aqui a nossa revisão, tá? Desculpa a demora, tá, gente? De enviar a revisão. Mas semana passada o foco era a Feira de Ciências, tá? Espero que essa demora aí não atrase o estudo de vocês. Qualquer dúvida, mediante ao conteúdo, manda no Agendador, tá? Me procura. Eu vou estar, tipo, de prontidão aí para poder auxiliar em possíveis dúvidas que possam surgir. Mas creio que este conteúdo é facinho, tá? Espero que de coração que todos tirem 10. Um abraço, até mais. Não esqueça de fazer o resumo, tá? Para entregar no dia da prova.